Vou explicar para vocês. Geralmente, a maior causa da enterocolite está relacionada à diarreia, tá? E é um problema que está muito relacionado também aos agentes infecciosos, certo? A enterocolite, ela é uma inflamação. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de patologia dos sistemas. A minha internet está um pouco lenta, tá bom? Caso tenha algum problema, só me aguardem, tá bom? Que aí, se desconectar, eu entro novamente. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto e vamos falar um pouco sobre as enterocolites, certo? Vou explicar para vocês. Geralmente, a maior causa da enterocolite está relacionada à diarreia, tá? E é um problema que está muito relacionado também aos agentes infecciosos, certo? A enterocolite, ela é uma inflamação intestinal. Então, nós já estamos falando um pouquinho sobre o sistema gastrointestinal, e vou dar continuidade explicando um pouquinho mais específico sobre essa causa, que tem muita relação com alguns tipos de intoxicação alimentar. Então, geralmente, problemas gastrointestinais, eles estão relacionados ao nosso alimento, o que nós nos alimentamos diariamente, certo? Só um minutinho. Então, dando continuidade, na semana passada nós falamos um pouco sobre o intestino, e eu expliquei também sobre alguns tipos de doenças digestivas, as que mais acometem, algumas causas, né, que mais acometem as pessoas, como a calasia, a afta, tá? Falei um pouquinho sobre a anisakíase, astrovírus, ciclosporiase, cirrose, desbiose intestinal e sobre a doença celíaca. Tá, então hoje eu vou dar continuidade falando um pouquinho, né, sobre a enterocolite, porque nós iniciamos falando sobre a diverticulite, né, a doença diverticular do cólon, e falando um pouquinho, né, sobre a enterocolite, que é uma inflamação, tá, que é ocasionada no intestino grosso ou no intestino delgado. Então, ela pode ser aguda, o início também é geralmente há poucos dias, tá? Ou crônico. Então, quando o início, por exemplo, ele é há vários dias, ele provoca principalmente dor abdominal, tá? Então, acredito que muitas pessoas já devem ter tido dor abdominal, diarreia, vômito e também o mal-estar, tá? Geralmente, tem muitos casos, né, que a gente vai tratar como uma intoxicação alimentar, tá? E a pessoa, né, ela precisa de ser reidratada, precisa se alimentar bem, tomar bastante líquido, né, porque a diarreia, ela faz com que o paciente fique desidratado. Então, ela pode estar muito relacionada a algumas causas, tá? Que tipo de causas seriam essas? Principalmente por infecção, tá? Infecção bacteriana, infecção viral, ou uma intoxicação alimentar por conta, né, dos alimentos que nós ingerimos. Bom,
A enterocolite, ela ainda é pouco conhecida. E a enterocolite, existe um tipo de enterocolite necrosante, que já vai ser um quadro inflamatório, tá, do trato gastrointestinal. Então, por ser progressiva, essa doença, ela pode levar aí a múltiplas cirurgias e uma internação prolongada, tá? Uma forma, né, comum de intoxicação alimentar, nós temos a enterocolite, que geralmente ela resulta da ingestão de alimentos e água contaminadas por salmonela, por exemplo. Muito comum, por exemplo, a gente pegar a salmonela por conta de ovo, de alimentos crus, o ovo que às vezes, né, na casca do ovo não foi higienizado, e aí quando você vai preparar o ovo, né, e se dependendo do tipo do preparo, pode acabar sendo contaminado, tá? Nós temos também, em relação a algumas bactérias, que geralmente elas vão prosperar, né, em algumas condições insalubres, principalmente quando a gente fala em relação à preparação e armazenamento desses alimentos. Então, o ovo é uma das referências que a gente pode estar falando um pouquinho sobre salmonela, né? Então, a salmonela, gente, ela, ela é uma bactéria, tá? Que ela pertence a uma família aí, né, a Enterobacteriaceae, e ela vem, né, sendo conhecida por conta da intoxicação alimentar. Então, existem casos mais raros que pode provocar uma grave infecção e até mesmo a morte, tá, do paciente. Então, a salmonela ela é uma bactéria que possui aí, né, duas espécies, tá? E no ovo, ela é uma condição, por exemplo, de um tipo de uma bactéria, né? Em alimentos que vão estar presentes, como o ovo, as carnes mal cozidas, por isso que, não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente a gente segue uma orientação de que é necessário fazer, por exemplo, o preparo do alimento com que ele não fique cru, tá? Justamente por conta, né, das bactérias. E esses alimentos mal cozidos, eles podem provocar aí problemas muito sérios nos seres humanos. Então, por conta da má higienização, de alimentos cru, mal cozido, enfim. Tá? Nós temos, por exemplo, alguns produtos agrícolas que eles não são processados, como, por exemplo, hortaliças, frutas, carnes, né? Então, tem gente que gosta de comer carne muito crua, então tem um risco aí de adquirir a salmonela, tá? E também essa bactéria ela pode estar presente no solo, né, e na água, tá? Na água, né, contaminada com fezes. Então, a contaminação, por exemplo, do ovo, ela pode ocorrer tanto pela casca, tá? Quanto pela gema. E aí os sintomas, eles não são nada agradáveis, tá? Então, o paciente ele pode apresentar cólicas abdominais, náuseas, vômitos, febre, diarreia, cansaço, até mesmo a perda do apetite, né, por conta desses sinais e sintomas, calafrios e dor de cabeça, tá? Até porque a salmonela, ela vai atuar lá no intestino, né, das pessoas, na qual vai se multiplicar. E isso pode acontecer o quê? De cair na corrente sanguínea e atingir outros órgãos do corpo. Isso pode provocar graves infecções, tá? Então, o paciente ele vai precisar fazer o uso de antibiótico, tá? Nós temos aí, por exemplo, para a criança, trimetropina, né, o sulfametoxazol,
E em adultos também, né, a gente tem a azitromicina, ceftoxona, ciprofloxacino. Então, são vários medicamentos antibióticos, tá? Que geralmente a pessoa ela vai ter, né, vai ter que tomar durante mais ou menos aí 2 semanas, tá? Depende muito, né, do quadro. E esse processo, né, principalmente em relação ao ovo, alguns nutricionistas relatam que o ideal para eliminar esse risco aí, né, de salmonela é que o ovo ele deve ser, por exemplo, passar por um processo de cozimento, ou se ele for frito, que ele seja frito, né, por 3 minutos de um lado, de outro, ou uma durabilidade um pouco maior em 120 graus, tá? E o cozimento também, né, por 7 minutos, tá, em água fervente. Isso faz com que a temperatura, né, elimine aí essa bactéria. Então, nós temos que ter muito cuidado também com a higienização, tá, da geladeira. Tem muita gente que tem na porta da geladeira, tem uns locais assim específicos para colocar os ovos. Não é muito recomendado. Eu participei de uma palestra uma vez com o Dr. Drauzio Varela e eu lembro muito bem que ele falou sobre isso, que não é recomendado, não é ideal, porque a parte da geladeira ela é uma área muito contaminada, da porta da geladeira, é o que tem mais contato externo. Então acaba, né, que é um local muito contaminado da geladeira. Então, o ideal seria não colocar nas portas da geladeira os ovos, tá? E aí, geralmente, são esses tipos de alimentos, né? Carne, aves, porco, né? Que são os suínos, ovos crus. Isso vai muito, né, relacionado à questão do consumo e da ingestão de alimentos contaminados, tá? Então, aqui a gente tem uma dica, né, em pacientes críticos, que eles vão utilizar o uso de antimicrobianos. Isso pode desequilibrar a flora intestinal e favorecer a proliferação aí, tá, de agentes patológicos. E a causa da diarreia, que foi, né, muito importante aí, né, também, né, é um fator de mortalidade infantil no Brasil. Tem um curso de atenção às doenças prevalentes na infância. Nesse curso, uma capacitação, na verdade, o aluno ele aprende a prescrever medicações, tá, para crianças de até 5 anos. E dentro do protocolo de ADP, nós temos várias doenças que acometem muito as crianças. E tem muita correlação também com a mortalidade infantil. Esse programa ele foi criado justamente para tentar diminuir aí a mortalidade infantil, o índice, né, de mortalidade infantil. E o enfermeiro ele prescreve antibiótico, ele prescreve os medicamentos, obviamente, né, se for capacitado, tá, né, por essa capacitação. Eu, por exemplo, sou especialista em pediatria e neonatologia, então já trabalhei com crianças, atenção básica, tenho a minha clínica, também faço, né, consultas, atendimentos, então a gente pode estar, né, fazendo esses atendimentos. E a diarreia, gente, ela é uma das patologias que mais acometem, tá, as crianças, principalmente por conta do hábito alimentar, tá? Então, nós temos diarreia, pneumonia, nós temos várias doenças aí, mas uma das principais causas é a diarreia. E nós temos vários métodos de prevenção. Nós temos também métodos de tratamento, né? As condutas elas vão depender do estado do paciente. Então, tem soro caseiro que a gente pode, né, orientar, tem soro sachêzinho também, tá? Em relação à desidratação, que a gente vai orientar o nosso paciente sobre a ingestão de bastante líquido, tá? E algumas bactérias que
por exemplo, podem acometer, né, essas pessoas, essas crianças, por conta, né, da enterocolite, que vai ser diretamente com uma infecção alimentar, ou por uma produção de toxinas, né, indiretamente, que vai ser uma intoxicação alimentar, tá? Então, a diarreia, ainda no Brasil, ela é algo muito comum, porque está muito correlacionada com a questão do saneamento básico, tá? Eu, por exemplo, moro no Pará. Sei que o saneamento daqui, ele não é um dos melhores, mas a gente tem, né, água tratada, tem também os programas, tá, da vigilância sanitária, desculpa, que orienta sobre essas questões, tá? Em relação, né, aos nossos tipos de triagem que nós vamos ter. Por exemplo, nós temos pacientes que são de zona urbana, zona ribeirinha, tá? Então, por exemplo, ribeirinhos, na maioria das vezes, eles tomam água do rio. Então, isso pode causar o quê? Uma infecção, pode fazer com que, né, ele tenha lá um acumular de verminose, dependendo, né, do estado, obviamente, dessa água. E em zona urbana, nós temos água tratada, água encanada, tá? Que geralmente essas águas tratadas e encanadas, elas vão estar relacionadas, tá? Principalmente sobre a questão de ferver a água. Tem gente que ferve, mas, por exemplo, a questão do gás hoje em dia é um custo muito alto, né? Então tem que ter bastante cuidado com o tipo de água que a gente vai ter. Por exemplo, não sei se vocês viram umas reportagens, um período, de que eles estavam vendendo água, digamos assim, água tratada, água mineral, água de qualidade, né, água potável. Essas águas que nós compramos, por exemplo, eu compro, eu não tenho filtro em casa, então eu compro os garrafões de água, tá? Semanalmente, para consumo, né? Então, tem gente que não tem condições, né? Porque um garrafão de água, ele tem um custo um pouquinho elevado. E aí, geralmente, eles vão beber água de onde? Da torneira, né? E dependendo desse tipo, né? Às vezes tem, por exemplo, hipoclorito de sódio, que geralmente os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, eles vão passando nos locais para distribuir, né? Em alguns locais ainda existe isso, para poder colocar na água, para poder lavar os alimentos, para a gente poder consumir de forma, né, mais saudável. Sobre a questão do IDP, que é a atenção às doenças prevalentes, tá? Na infância, essas prescrições, elas são feitas pelo enfermeiro, tá bom? O enfermeiro capacitado, e o enfermeiro capacitado, ele vai ser aquele enfermeiro que fez, vamos supor, um curso, que é uma capacitação, tá? Só um momentinho. Uma capacitação, e nessa capacitação a gente aprende a prescrever, tá? Aprende a prescrever as medicações para as crianças de até 5 anos. Eu, por exemplo, eu faço essa capacitação, né? Eu treino novos profissionais, eu sou especialista em pediatria, e eu, dentro da atenção básica, eu já faço, né, as prescrições das medicações para as crianças, tá? Não é qualquer enfermeiro que sabe prescrever medicação para criança, certo? Até porque as crianças não é o mesmo tipo de dosagem,
as medicações, elas podem, né, sendo modificadas, tá? Principalmente por conta do risco, né, de avaliação que essa criança precisa ter. Então, dentro do protocolo de IDP, que eu estava explicando, existe esse programa, tá? Que foi criado justamente para facilitar, tá? E para diminuir o índice de doenças diarreicas, que é uma das causas de mortalidade infantil no Brasil. Nós já tivemos um índice muito mais elevado, tá? Porém, hoje em dia, não temos, assim, digamos assim, uma quantidade tão exacerbada comparada, né, com os anos anteriores. Porém, a gente ainda tem, tá? Ainda uma saúde precária, saneamento básico precário, que pode impactar norte, nordeste, tá? Que pode impactar em relação à saúde do nosso paciente, porque nem todo mundo tem água tratada, água encanada, água de qualidade, coleta de lixo, tudo isso, né, impacta na saúde e condições também socioeconômicas, porque o tipo de alimento que você come também impacta. Então, o enfermeiro, ele prescreve, tá, quando ele é capacitado, as medicações, tá, antitérmicos, analgésicos, antibióticos também, tá, para crianças de até 5 anos, quando capacitado, tá bom? Que é nessa capacitação aí de atenção às doenças prevalentes na infância, certo? E aí, falando um pouquinho, né, sobre essa questão da enterocolite, né, dando continuidade, tá? Nós temos a enterocolite pseudomembranosa, tá? Só um momentinho. Então, dando continuidade. Então, explicando aqui sobre a enterocolite, né, que é muito comum por intoxicação alimentar, né, eu falei agora sobre a salmonela. Nós temos, por exemplo, o tratamento que geralmente ele é feito, tá, por uma aspiração nasogástrica ou por uma hidratação parenteral. O paciente ele vai estar com diarreia, ele vai estar se sentindo mal, não vai estar se alimentando, ele precisa de uma hidratação. E essa hidratação, ela geralmente vai ser soro, né, reposição hidroeletrolítica aí para o nosso paciente. E quando, por exemplo, o paciente não consegue comer por via oral, é necessário passar o quê? Uma sonda. A sonda nasogástrica, né, por ele estar com vômito, por ele estar, né, muito com vômito, a gente passa a nasogástrica, mas nós temos também a sonda nasointeral, quando o paciente não tiver com vômito. Nesse caso, geralmente o paciente ele vai estar, né, com sinais característicos de vômito, então a gente vai precisar passar uma sonda nasogástrica, que é justamente para drenar esse vômito, tá, do paciente e alimentá-lo. Antibióticos também, né, que eu mencionei ainda há pouco, isolamento de casos de infecção e, se necessário, cirurgia. Então, nós temos aí os tipos, né, de enterocolite, que geralmente o paciente ele vai apresentar, tá? Por exemplo, no bebê, tá, gente? Bebê prematuro. Geralmente, né, o paciente ele pode ter uma enterocolite necrotizante. E por exemplo, bebê menor, né, enterocolite pseudomembranosa, que eu vou explicar agora. Então, dos sintomas mais comuns são o quê?
diarreia, dor abdominal intensa, né, que faz a criança chorar, tá? Porque a criança ela não vai conseguir falar com você, mas ela vai conseguir o quê? Te explicar, tá? Gente, porque assim, tem muita gente que não sabe que o enfermeiro prescreve medicação. Obviamente, você vai prescrever somente se você for capacitado, né, e habilitado. Porque não adianta você sair fazendo prescrição aleatória, né, com um maluco, porque é um risco à vida do nosso paciente. Então, eu, por exemplo, já vim aprender muita coisa depois que eu me formei e aprendo muita coisa ainda, né? Estudo, faço muito curso, virtual, seja presencial, enfim, troca também de conhecimento, né, com profissionais. Na prática, ela faz a gente se aperfeiçoar muito, tá? E dentro da capacitação de IDP, que é uma das capacitações primordiais para o enfermeiro clínico que vai trabalhar em unidade básica de saúde, que ele precisa ter, que vai ter seu consultório, sua clínica, enfim, é ele saber prescrever, né, as medicações, as dosagens por idade, o motivo, saber conduzir, saber avaliar, saber, né, anamnese. Então, o IDP ele tem todo um protocolo, tá? Todo um protocolo que a gente segue, tá? Então, no final da capacitação, a pessoa ela já sai qualificada para fazer esse atendimento, essa avaliação do paciente, né? Principalmente de criança, né? Que é o nosso foco no IDP, por conta, né, do risco aí de mortalidade, do índice de mortalidade. Então, a enterocolite pseudomembranosa, a gente pode chamá-la também de colite. Geralmente o paciente ele vai, né, ter essa dor abdominal. Então a criança ela não vai falar, mas ela vai chorar. Febre, vômito, enjoo, diarreia, tá? E a enterocolite pseudomembranosa, né, a colite, ela é uma inflamação no intestino grosso que vai provocar o quê? Diarreia, tá? Diarreia e dor. Dor que vai ser causada por uma bactéria, tá? E essa colite, ela é uma inflamação do cólon, tá? De uma região aí central do intestino grosso. Então, ela vai estar situada onde? Próximo do reto. E isso provoca o quê? Crises de diarreia no paciente. A colite, por ela ser uma inflamação, né, da porção final do intestino, no cólon e do reto, geralmente ela vai precisar ser associada ao que? Ao uso de antibiótico. Então, nós temos aí dois antibióticos que são muito utilizados: amoxicilina e azitromicina, tá? Por conta, né, da proliferação da bactéria aí, Clostridium. Isso libera o quê? Toxinas e leva ao aparecimento também, né? Desses sinais e sintomas, mas o paciente geralmente ele começa a melhorar muito. Então, tem muita gente que tem mania de se automedicar, que não é o correto. Antibiótico, a gente só pode prescrever quando é bactéria, tá? Quando é bactéria. Tem caso que não é bactéria. Então, nesses casos, assim, mais graves, né, dos sintomas, geralmente tem uma terapia mais específica, né, por conta da infecção, tá? Então, a administração, por exemplo, do metronidazol, que é um medicamento que a gente toma, o certo é a gente tomar pelo menos anualmente, né, por via oral, albendazol, metronidazol, né, para quem não tomou esse ano, tem que fazer exame, né, de fezes para poder verificar o tipo de verminose, né, que tem. Então, às vezes o paciente ele já chega procurando a gente com muita dor abdominal intensa. Então, geralmente a gente precisa fazer uma investigação para saber, né, o que tipo de que o paciente tem. Porque tem, por exemplo, o tratamento de verminose que a gente só pode, só vamos prescrever, por exemplo, quando
a gente sabe o resultado do exame, até porque tem medicamento que não faz efeito para alguns tipos, né, de resultados. Então, o tratamento, né, ele pode, por exemplo, também ser a vancomicina, que é uma droga, né, de segunda opção. E aí, né, por ser uma bactéria, então, além de proliferar o intestino, também, né, libera uma toxina que vai ser responsável pela diarreia, como eu falei, né, ainda há pouco. E também pode, né, estar associado, também envolvido com outros tipos de estafilococos, por exemplo, aeros, tá? A colite. Dentro das patologias que nós temos de absortivas, o que seria isso? São cirurgias, tá? Que geralmente, né, vão alterar aí o tamanho, a capacidade do estômago em receber alimento. Então, isso altera drasticamente a absorção do alimento, né? A nível que? Intestino delgado. Então, algumas cirurgias intestinais, desvio intestinal, pode causar essa síndrome de absortiva. E isso vai dificultar o quê? O processo de digestão, de absorção, tá? E de metabolização desse nutriente, tá? A depender aí principalmente desse segmento intestinal que é acometido. Então, a síndrome da má absorção, ela geralmente está relacionada a diversos distúrbios que os nutrientes são alimentos que não são absorvidos de forma adequada no intestino delgado. Então, esses distúrbios, infecções, alguns distúrbios e alguns procedimentos podem causar essa má absorção. E aí o paciente também pode apresentar o que? Intolerância. Essa síndrome de absortiva, ela é aquela que impede, tá? E dificulta, né, esse processo aí de digestão. Então, isso está relacionado às causas de má absorção. Então, normalmente, os alimentos, eles são digeridos e os nutrientes, como, por exemplo, proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas, minerais, eles vão ser absorvidos. E eles vão entrar onde? Na corrente sanguínea, principalmente no intestino delgado. Então, uma pessoa que tem uma má absorção, ela pode ter um distúrbio. E isso pode afetar o quê? A digestão dos alimentos e a absorção desses nutrientes. Então, quais são os problemas digestivos? Né, o que pode estar relacionado por afetar. Geralmente, esses distúrbios, eles impedem essa mistura aí adequada dos alimentos, né, com enzimas digestivas, ácidos gástricos, as produções dos enzimas, né, digestivas ineficientes, redução da produção da bile e o excesso também, né, de ácido gástrico, que pode causar um crescimento de um tipo errado de bactéria no intestino delgado. Então, existe uma mistura inadequada, né, que pode ocorrer em pessoas que geralmente sofreram, né, extração cirúrgica por parte do estômago, tá? E em alguns distúrbios, o corpo ele vai produzir o que? Uma quantidade de enzimas digestivas que vão ser necessárias para fazer uma decomposição dos alimentos. Então, por exemplo, uma causa aí muito frequente de má absorção, ela é a produção insuficiente de enzimas digestivas pelo pâncreas. Então, o que ocorre, né? Algumas doenças pancreáticas pelo intestino delgado. Pode ocorrer aí a deficiência de lactase ou a redução, né, da produção de bile, o excesso de ácido no estômago, né, a proliferação de tipos inadequados de bactérias no intestino delgado, tá? Então, a gente tem que analisar, né, o que pode estar interferindo na digestão. E esses problemas de absorção, por exemplo, eles estão muito relacionados ao tipo de alimento, né? Por conta, né, desse alimento precisar, né, ser absorvido na corrente sanguínea. Então, os distúrbios, eles podem lesionar, né, o revestimento do intestino delgado, pode ser necessário fazer uma remoção cirúrgica, tá, né, de uma parte aí do intestino delgado. Ou até mesmo de um distúrbio que pode afetar, né, o fluxo desse líquido linfático do intestino.
Então, esse revestimento normal, ele contém pequenas projeções, tá? Que são denominadas aí vilosidades. E dependendo, né, dessas microvilosidades, isso pode criar aí uma enorme, né, superfície de absorção. Então, infecções bacterianas, virais ou parasitárias, como a doença celíaca, a doença de Crohn, elas podem lesionar o revestimento intestinal. Tá? Então, uma retirada cirúrgica, por exemplo, do intestino delgado, diminui bastante a absorção. Então, o paciente ele pode apresentar o quê? Uma síndrome do intestino curto. E esse distúrbio, geralmente, eles podem afetar o fluxo, né, de líquido linfático do intestino, né, por exemplo, para a corrente sanguínea. Então, esse caminho aí, né, que as gorduras elas precisam percorrer para poder entrar na corrente sanguínea, como uma formação aí de vasos linfáticos intestinais, tá? Então, essa obstrução desses vasos linfáticos, devido, por exemplo, linfoma, câncer, né, linfático, comprometimento da entrada de líquido linfático na corrente sanguínea, alguns outros distúrbios cardíacos, eles podem reduzir a absorção, tá? Então, nós temos os sintomas de má absorção. Esses sintomas, geralmente, eles vão ser causados por uma maior passagem de nutrientes que não vão ser absorvidos por conta do trato digestivo, tá? Né? E por também deficiência aí dos nutrientes que vão resultar de uma absorção inadequada. Então, o mais comum da absorção é a diarreia crônica, tá? E isso pode ocorrer em alguns pacientes, né, que têm absorção inadequada de gorduras no trato digestivo. Então, as fezes, elas vão acontecer o quê? Um excesso de gordura, e isso fica o quê? De forma cor clara, mole, volumoso, né? Gordura e fétidas, as fezes, tá? E essas fezes, elas podem, por exemplo, flutuar, ficar grudada no vaso sanitário, tá? E principalmente, dificilmente quando, né, a pessoa ela vai dar descarga, pode desaparecer por conta dessa questão desse aspecto gorduroso. E essa absorção inadequada também de determinados açúcares pode, por exemplo, provocar uma diarreia, né, explosiva aí, que pode causar uma distensão abdominal e muito gases, que é a chamada flatulência. E essa má absorção, ela pode estar associada à deficiência aí de outros nutrientes, né? Deficiência de proteínas, de gordura, de açúcar, de vitamina ou até mesmo de minerais. Algumas pessoas que possuem, por exemplo, má absorção, geralmente elas perdem peso ou elas têm uma dificuldade de manter seu peso, apesar, né, por exemplo, de um consumo adequado de alimentos. Então, devido a isso, as mulheres elas podem parar de menstruar, alguns sintomas, né, que vão interferir aí as deficiências específicas. Por exemplo, uma deficiência de proteínas pode causar inchaço, o edema, né, o acúmulo de líquidos em qualquer parte do corpo. Secura de pele, né, que é a má hidratação, desidratação, queda de cabelo e anemia também, né, por conta da deficiência de vitaminas, né, ou de ferros. Isso pode causar o quê? Fraqueza, tá? Fadiga, né, e fraqueza, tá? Nós temos aí alguns diagnósticos de má absorção quando a gente precisa fazer uma avaliação médica, tá? Né, alguns exames para confirmar o diagnóstico, que são os exames de sangue e os exames de fezes. E para diagnosticar a causa, em alguns casos, é necessário fazer biópsia ou exame diagnóstico por imagem. Então, né, depende muito da suspeita da má absorção, de uma diarreia crônica, perda de peso, tá, do paciente, né, anemia, tá, alguns problemas, né, de sinais de deficiência nutricionais, de má absorção também, que é menos, né, óbvia,
E tem a questão do difícil reconhecimento dos idosos, das crianças, tá? Exames de laboratório também, né, que a gente tem aí alguns exames para medir a quantidade de gordura nas fezes, exame visual das fezes, né, a coloração, exame de sangue. E esse exame de fezes, gente, que mede, né, diretamente essa gordura, tá, nas fezes, né, coletada aí ao longo dos 3 dias, né, que geralmente é mais confiável para o diagnóstico, né, de má absorção de gordura, ele geralmente vai estar presente, né, em todos os distúrbios de má absorção. Mas um resultado aí com, por exemplo, mais de 7 gramas de gordura nas fezes diárias já vai ser um significado de má absorção. E a gente tem também fragmentos de alimentos por digerir, por exemplo, né, um alimento que passa muito rápido pelo intestino. Então, uma pessoa ela pode estar ictérica, as fezes, né, com excesso de gordura indicam também uma diminuição na produção ou na secreção de bile, tá? E aí alguns, né, parasitas ou ovos, né, que são visíveis no microscópio, que vai sugerir também a má absorção indicada por uma infecção parasitária, tá? Os exames de sangue, geralmente eles vão ser análises laboratoriais, então a gente consegue identificar, por exemplo, a má absorção de algumas substâncias, né, específicas como lactose, vitamina B12, tá? Também na questão dos médicos, em apresentar distúrbio de má absorção, alguns exames, né, que são realizados de biópsia, tá? Que eu já falei, né, exames de imagem, de função pancreática. A biópsia, geralmente, ela vai ser um exame mais específico que a gente vai precisar fazer, solicitar o nosso paciente mais grave, tá? Então, aí no slide nós temos a enterocolite, né, pseudomembranosa, a enterocolite grave, né, com alto risco de ruptura do cólon e de peritonite, que vai ser causada aí, né, pela bactéria Clostridium difficile, e também está muito relacionada ao isolamento de contato e da terapia antibiótica obrigatória. Então, são os tratamentos que eu mencionei ainda há pouco para vocês. E muitas vezes, a enterocolite, ela pode ser causada por vírus, o citomegalovírus, norovírus, rotavírus. Rotavírus, gente, é algo muito comum também. Vou falar aqui um pouquinho para vocês da rotavírus. E adenovírus, tá? A rotavírus, gente, ela é uma das principais causas de diarreia, tá grave nas crianças, né? A gente chama também de gastroenterite. E a transmissão dela, ela é pela via fecal oral, tá? Então, principalmente, né, de pessoa por pessoa, através de água, de alimentos contaminados, por objetos contaminados, tá? Né, que geralmente vai ter uma propagação aí aérea, né, via aerossóis. Então, há uma presença aí de alta concentração de vírus, né, que vai ser causado né, a doença nas fezes das crianças infectadas. O tratamento, geralmente, ele vai ser baseado na reidratação do paciente. Água, chá, água de coco, tá muito bom água de coco. Suco. E, né, dependendo da situação, a gente pode ter, né, um combate aí da desidratação, uso de soro caseiro, que é água, sal e açúcar. Eles reduzem, né, drasticamente o número de mortes por conta, né, da desidratação aí, da infecção intestinal causada pela rotavírus. O paciente, geralmente, ele vai apresentar febre e vômito, seguido, né, de diarreia aquosa, e pode durar aí de 5 a 7 dias, tá? Né, caso, né, os líquidos perdidos eles não sejam repostos,
a gente tem uma ocorrência de desidratação. A causa mais comum é por conta de objetos contaminados, tá? Alimento, e, né, em altas concentrações também nas fezes das crianças. Nós temos, por exemplo, a vacina, tá? Vacina rotavírus. Então, quando a criança ela tá com febre, a gente sempre tem que adiar, tá? Ou diarreia intensa. Então, a não ser, a gente, né, pode causar aí uma desidratação, tá, dessa criança. E o exame, né, de rotavírus, ele vai ser um exame de uma amostra de fezes humana. As fezes, né, o exame de fezes, que a gente vai identificar, tá? E o paciente ele pode apresentar reação, tá? Da vacina, gás, alteração da cor, né? No caso da consistência das fezes. Ele pode apresentar alguns sintomas, né? Também da virose, mas geralmente em relação à virose, né? No caso, né? Geralmente vai estar associada a diarreia, febre, vômito, dor de cabeça, enfim. E aí, geralmente, ela tá dentro do calendário vacinal, mas tem, por exemplo, algumas crianças que não tomam, né? Que os pais não levam, então as crianças, elas podem desidratar muito rápido, né? O vômito, diarreia, tá? Então, se, né, não for cuidado, o paciente, ele pode, por exemplo, vir a óbito, tá? Aqui a gente tem o principal tratamento, né, para enterocolite é o suporte clínico e hidratação. As patologias de absortivas, doença celíaca, né, intolerância digestiva do glúten, tá? Glúten, né, proteína contida aí em cereais, cevada, centeio, trigo, né? Malte. Então, pessoa que tem alergia é uma pessoa que não vai poder, por exemplo, fazer o uso, né, desses alimentos, tá, né, por conta da intolerância. E a gente tem os sintomas, né, nos primeiros anos de vida, que geralmente vai ser uma diarreia crônica, emagrecimento, dor abdominal. O tratamento ele é comportamental. Então, doença celíaca. A doença celíaca, gente, ela é essa reação imunológica, tá? Ingestão, né, do glúten. Então, ao longo do tempo, a gente tem uma reação imunológica e isso vai criar o quê? Uma inflamação que vai danificar o revestimento do intestino delgado, né? E faz com que o paciente tenha essa má absorção que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, o paciente ele pode apresentar inchaço, gases, fadiga, né? E também uma baixa contagem de glóbulos vermelhos, tá? Anemia, né? Osteoporose. A doença celíaca, o paciente ele não vai poder comer vários alimentos. Tudo que contém glúten, né? O que? Trigo, aveia, cevada, centeio, pizza, massa, né? Os derivados. Bolo, pão, tá? Cerveja, né? Por conta da absorção, da dificuldade de absorção dos nutrientes dos alimentos. Mas tem hoje em dia uma diversidade, né, de alimentos, de coisas que não contém glúten, né, para essas pessoas que justamente vão apresentar e vão ter esses problemas. E a gente tem, né, por exemplo, também aqui as hemorroidas, tá? As hemorroidas, vou passar aqui que eu vou explicar para vocês posteriormente, mas
As hemorroidas, geralmente, né, elas são vasos que vão acometer muito os casos de pacientes que possuem problemas com intestinal, que não conseguem defecar, né, e podem sentir dor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do fígado também em um outro momento. Vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre a doença celíaca, tá? Tá. Das patologias das vias biliares, politíase, pancreatite, tá? Deixa eu só. Na semana que vem vai ter atividade acadêmica, e a gente foi instruído que não haverá aula virtual, tá? Então vai ter as atividades acadêmicas para quem está, por exemplo, indo para as universidades de forma presencial, tá? E aí eu solicito que vocês tiverem um tempo, vocês façam a leitura do artigo que tem no portal, que é sobre as disparidades da epidemiologia no tratamento de câncer nas populações indígenas brasileiras, tá bom? Eu vou só compartilhar aqui com vocês rapidinho o material. Nós já estamos quase finalizando a unidade 2, tá? Falamos já sobre úlceras, acalasia, as doenças de vestibular do cólon. E hoje a gente está falando aqui sobre as enterocolites. Só um momentinho. Pronto. Aqui, né, sobre as enterocolites, que foi o que eu expliquei para vocês, né, dentro do nosso material no portal Avatar, que vocês conseguem acompanhar. A gente vai estar na página, deixa eu ver qual é essa página aqui, 86, tá? Falando um pouquinho sobre a enterocolite. Então, a enterocolite, só um momentinho. Ela vai ser essa inflamação do intestino, né? Como eu falei para vocês, tá? Causada, né, por bactérias, questões virais. E no Brasil a gente tem aí as causas da desnutrição, tá? Né? Causada por morbidade e mortalidade infantil, que nós falamos aí bastante hoje. Essas infecções intestinais que podem ser provocadas por bactérias, vírus ou protozoários. E é muito comum na infância, né? Principalmente porque a criança, por exemplo, tudo que ela, quando ela tá aprendendo a comer ou que ela tá se conhecendo, ela pega as coisas do chão, põe na boca, né? Então tem que ter muito cuidado.
tá? E a gente tem, né, aí, principalmente causas, né, em crianças que pode, dependendo do caso, né, ser muito grave, pode até vir a óbito, né, por conta da má alimentação, da desnutrição, que a pessoa vai estar com infecção intestinal, então ela não vai conseguir se alimentar, né, e muitas vezes elas não buscam ajuda, né, específica logo. A gente tem, né, as manifestações da diarreia como uma resposta inflamatória, tá? E a enterocolite, por exemplo, ela vai ter vários sintomas, mas principalmente aí diarreia, dor abdominal, né, urgência, desconforto, incontinência e hemorragia. E está relacionada aí, né, principalmente às infecções bacterianas, tá? Então, nós temos os patógenos também, idade, nutrição, estado imunológico, né, do hospedeiro, e as influências ambientais. Então, na nossa triagem de avaliação do nosso paciente, é sempre importante a gente perguntar, por exemplo, onde você mora, como é a sua casa, ela é de madeira, ela é de barro, ela é de alvenaria, quantos cômodos tem, como é a água que você ingere, né? Tem, tem água, né, tratada né, no seu bairro, como é a água que você ingere, o lixo, como é a coleta de lixo, tá? Porque às vezes a nossa realidade ela não é a mesma do nosso paciente. Então é importante a gente fazer uma triagem desse histórico de enfermagem dentro do processo de enfermagem, tá? Né, esses fatores ambientais eles também podem, né, influenciar. E aqui a gente tem, né, as causas, né, da enterocolite bacteriana, tá, né, por conta das infecções alimentares, também, né, dos alimentos, da gestão de alguns alimentos. Dentro desses exames, por exemplo, dessas bactérias, nós temos essas bactérias aqui, tá? A coli, né, Escherichia coli, a Campylobacter jejuni, Shella, Salmonella, Vibrio Clostridium, enfim. E a enterocolite ela vai ser uma infecção, né, humana que vai estar causada por vários vírus, tá? Rotavírus, adenovírus, de adolescente também, adultos, né? Do diagnóstico que ele vai ser confirmado, né? Por uma identificação microscópica, né? Eletrônica, tá? Da mucosa intestinal. Então, a enterocolite, ela é uma síndrome clínico patológica, tá? Por vários sinais e sintomas, né? Mas principalmente aí, né? Em crianças, prematuros, e geralmente, né, a gente vai estar associado também à questão do baixo peso. Dentro, né, dessa emergência, né, nesse período aí neonatal, principalmente, né, quando a criança né, ela nasce, nos primeiros 30 dias, nas primeiras semanas de vida, principalmente, a gente tem né, um quadro aí de distensão abdominal, diarreia, hemorragia digestiva, e isso né, evolui para um óbito, se não for tratado. Tá? Então, a gente tem também a ocorrência de asfixia, né, de prematuridade, polistemia, cateterismo umbilical, gemelaridade, distúrbios respiratórios, entre outros, né, progressões, né, que podem predispor também à doença. Aqui a gente tem a parte da doença celíaca, né, do glúten, que eu falei para vocês. Então, é uma intolerância, tá? As proteínas, né, contida como, por exemplo, cevada, trigo, tá, né? Derivados aí de trigo, leite, enfim. Isso faz, né, com que o paciente ele apresente uma má absorção e uma, né, de manifestação clínica. Então, o paciente ele tem as proteínas né, do glúten que vão estar relativamente resistentes às enzimas digestivas, tá? Então, a manifestação, né, pode ser fator genético, tá? Imunológico, ambiental também, e não somente né, do trato gastrointestinal, mas idade, sintomas, tá? Então, a gente tem aí algumas formas
né, que podem ser atípica, assintomática, silenciosa, e a clássica, né, típica, que geralmente vai ser associada nos primeiros anos de vida, na qual o paciente ele vai apresentar diarreia, vômito, irritabilidade, emagrecimento, né, diminuição do tecido subcutâneo, entre outros, né? E isso vai estar comprometimento do estado nutricional do nosso paciente. O paciente ele pode apresentar, por exemplo, uma palidez, ele pode apresentar anemia, né? E uma evolução um pouco mais grave, tá? Né? Frequentemente por conta, né, dessa infecção. Então, a forma não clássica, ela já vai ser mais atípica, tá? Que já vai ser naqueles casos, algumas manifestações digestivas, né? Principalmente, por exemplo, isoladas, anemia,